Pessoal, a gente está aqui com Marilena Soneghetti e Rômulo Dias para bater um papo sobre textos monstros. Rômulo, a gente estava conversando ainda há pouco e você falou que nos seus slams, na poesia marginal, você já foi mais textos monstros, foi isso? Existe um pouco essa ideia de um slam monstro? A gente pode estar adaptando para isso? Não? Como é que é isso? Pode sim. Eu acho que a arte, ela não tem limitações. Eu acho que o texto monstro é justamente sobre amplificar essas limitações, assim, de levar para outro lugar, de não se limitar. E eu levo isso na minha arte, assim, de não ter limitação e de fazer da forma que eu se você gosto. fosse definir, assim, esse conceito, você viu a leitura do Autoacusação com o Albertinho, né? Sim. Você falou que você curtiu. Você consegue ver, assim, uma relação com a poesia marginal e esse texto monstro? Esse conceito texto monstro, ele traz algum sentido que pode estar norteando aí, por exemplo, a produção da poesia marginal? O que você acha? Dá pra fazer essa ponte? Dá sim. Eu até fiquei buscando essas coisas assim, através de algumas metáforas, porque ele faz várias ações, ele vai falando sobre as experiências e tal. Eu achei muito interessante a parte que ele fala do cuspe, de cuspir na cara, de cuspir em lugares inapropriados, onde não eram para ser cuspidos. Eu acho que a poesia marginal é sobre isso, entendeu? Sobre cuspir em lugares que não deveriam ser cuspidos, sobre adentrar esses lugares, sobre ocupar e sobre trazer para a margem social mesmo. Contextualizando um pouco o projeto, gente, é o projeto Textos Monstros, da Soca Brasil e Ser Poéticas da Cena Contemporânea, que traz luz, né, através de podcasts, palestras e bate-papos e leituras dramáticas, a uma dramaturgia que a gente chama de pós-dramática, né, uma dramaturgia que ela é híbrida, ela é muito em voz própria, ela não tem personagens definidos, ela é uma voz, né, ela é uma voz de um certo lugar. É muito lírico, é muito narrativo. Às vezes você não sabe direito quem que está falando. E aí a gente tem uma referência para o Autoacusação, do Peter Handke, que ele fez numa época em que a esposa estava grávida. E eu achei interessante porque essa voz eu nasci, eu vim ao mundo, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu tive que ter uma assinatura, um RG, e vai mostrando uma espécie de formação, né? De moldação de um ser humano no mundo, né? E, coincidentemente ou não, ele fez uma mulher que estava grávida e uma sugestão de encenação dele, porque são textos de teatro, né? Embora não tenha uma dramaturgia clássica com personagens e tempo e ação determinados e um encademento de ação e um drama determinado, é uma voz, mas é um teatro e é um teatro pós-dramático que nos interessa muito nas Cia Poéticas. E ele sugere que a encenação seja em 2 microfones, né? Em 2 microfones, um homem e uma mulher falando, e ele não define quais frases o homem fala e quais frases a mulher fala. E me lembra muito a poesia marginal também, por essa questão da frontalidade, do microfone, da voz, da fala em nome próprio e de uma fala autorreferencial, né? O eu, né? E ele mostra essa formação desse eu no texto. Então, intuitivamente, eu convidei vocês dois para estar participando desse podcast. A Nena pode falar um pouquinho dela também. 3 gerações. De separação. Eu falei, eu vou encontrar uma convergência entre nós, escritores, que eu também me considero uma escritora, sugestionados, né, provocados por esse texto do Peter Handke. E eu queria que você falasse um pouquinho de você também, do seu ato de escrita, assim, né? Porque o Rômulo está claro, ele se auto-intitula poeta marginal e é uma cultura muito definida no tempo e espaço, né? Hoje, enquanto movimento. E você tem uma escrita, né, muito presente na sua vida, com crônicas. E, enfim, queria que você falasse um pouco mais da tua voz enquanto escritora também. E se, de repente, você consegue encontrar algo de, entre aspas, né, texto monstro na sua escrita também. Deixa eu ver. Para início de conversa, eu não me considero uma escritora. Ah, tá bom. Isso já é monstruoso, já. Não é monstruoso. Apesar de ser uma escritora, ela não se considera. Não, tudo eu bem. escrevo. Eu gosto de contar histórias. Mas, Eu tenho necessidade muita de comunicação.
Eu sou uma pessoa comunicativa. Gosto de contar história. Tudo que acontece, tudo que eu vejo, tudo que eu acho bacana ou não, ou horrível, eu quero partilhar. Eu gosto de partilhar e contar histórias. E como eu tive uma família, meu pai era literato, minha irmã também, na minha casa sempre foi muito presente a literatura, os livros que a gente lia naquele tempo. Não tinha televisão, eu só fui ver televisão já com 17 anos nas costas. Então, nossa casa era uma mesa oval, com 13 pessoas, pai, mãe, filhos, irmãos agregados, todo mundo na mesa. E a hora do jantar, todo mundo se reunia, era a hora das conversas. Meu pai tinha sempre um poema no bolso, tinha sempre alguma coisa assim. Interessante. Então a gente partia. O que você está lendo? O que você está lendo era uma pergunta recorrente. O que você está lendo? Sempre alguém estava lendo alguma coisa. Todo mundo coisa. estava lendo alguma coisa. A família inteira, nós éramos 7 irmãos. Todo mundo estava sempre lendo. Então a gente partilhava muito as nossas leituras, as nossas impressões. E eu e minha irmã gostávamos de ler o mesmo livro, uma atrás da outra, para a gente poder conversar sobre o livro. Que parte você está? E já aconteceu isso? E já aconteceu aquilo? O que você achou? Então havia muita essa interação. Era uma coisa muito, muito agradável, muito gostosa. E eu lamento que hoje em dia se perdeu. Se perdeu completamente, porque Total. A vida é muito agitada. Mesmo com meus filhos, que é uma geração para trás, né? Minhas filhas mais velhas estão na faixa de 50 anos, eu estou com 83. Então, você vê quantas gerações tem entre eu e você, né? Bonitinho. Então, e quantas vidas. Com certeza, quantas mudanças, né? Nossa, meu Deus do céu, e inclusive... Quase um século. Quase um século. Surgiu internet, surgiu luz elétrica, eu Olha, acho, né? Geladeira, eu acho, ontem né? mesmo... Não, geladeira nós tínhamos. A gás no começo, não? Sei lá se era gás, eu sei que tinha. Gelava pra caramba, a gente botava uma garrafa de Guaraná na geladeira, ela virava... Se quebrasse a garrafa, ela ficava inteirinha. Aliás, eu adorava quebrar a garrafa e depois ficar lambendo o Guaraná, né? Uhum. Não, tinha geladeira, meu pai tinha carro. Tinha um Fordeco daqueles bem antigos. Tem o meu retrato com 2 anos, sentada na janela do Fordeco, bem antigo, aqueles super antigos, tão bonitinhos, né? Uhum. Acho lindo o Fordeco. Então, é uma vida completamente diferente da de hoje. Sim. E meu primo, que morava em João Neiva, veio um dia à nossa casa, ele tinha 5 anos, eu tinha 7 ou 8, e eu fiquei impressionado que meu primo nunca tinha visto um rádio. Eu botei o rádio para tocar, ele ia atrás do rádio para ver se tinha gente falando. Olha só. E era um rádio deste tamanho, ó. Era um móvel, o rádio era um móvel. Depois, com o passar dos anos, quando eu tinha 17, 18 anos, apareceram uns radinhos desse tamanho. Eu comprei logo um para mim, que eu achei o máximo, aquele radinho desse tamanho, né? Mas você fez uma pergunta e eu acho que eu estou diversificando Não lembro demais. mais a pergunta que eu fiz. Nem eu. Qualquer coisa sobre a minha escrita. Se você consegue associar alguns elementos do que a gente está propondo como textos monstros, que é essa voz em primeira pessoa, uma espécie de testemunho, né? Sim. São quase divagações, né? Essa coisa mais prolixa e esse fluxo mais contínuo. Se você consegue, de repente, estar interrogando a sua própria escrita a partir desse atravessamento desse texto em você. Não, que na minha escrita, não. Porque, como eu disse no começo, eu gosto de contar histórias. Contar história. Então, aí vai para um outro E eu gosto de estilo. histórias verídicas. Só que isso tudo é mais verídico que tudo. Porque isso vem das entranhas daquele cara que fez aquele texto. Uhum. Né? Ele foi traduzindo das entranhas dele. Gente, é impressionante como ele... O que ele mostrou que traz para a vida da gente, para você se tornar um ser humano, todas as influências de um sistema de vida que foi sendo implantado à nossa revelia, porque nós não fizemos nada. A gente tem que se enquadrar, né? Tem que se enquadrar. Então, ou você transgride ou você se enquadra. Você não pode ficar alheio ao que está acontecendo. Ou você entra na coisa bonitinho e se enquadra e vai tudo certinho,
ou você transgride e vai cuspir aonde? Né? Onde não deve. Onde não deve. Né? Então, é muita coisa que o ser humano tem que suportar, assimilar, e você vai mudando junto, né? Essas mudanças que vão acontecendo vertiginosamente. Hoje em dia, você vive 200 anos em 3 meses. E tem uma sensação de estar desajustado um pouco, né? A esse lugar que nos é destinado, né? Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas de repente tá cuspindo fora, tá aplaudindo o que não deve, tá escapando, né? Tá desbordeando ali, porque a gente não cabe inteiro, a gente não cabe direito nessas, né? Nessas sistematizações, não sabe exatamente, né? qual é o seu lugar, né? É. No meu caso, por exemplo, eu sou uma senhora idosa. No tempo de que eu era garota, uma senhora idosa fazia tricô, crochê. Eu não me enquadro nisso daí mais. Não, pois é, tem uma transgressão, né? Tem, que é saudável, digamos muito assim, saudável. Né? Pra gente se encontrar, né? Muito saudável. E para você, se você lê os livros antigos, eu leio muito, né? Os livros dos primeiros anos do século XIX, digamos assim, as pessoas tinham uma perspectiva de vida de 40, 45 anos. 45 anos era um velho. Sim. Era um velho. Eu, com 45 anos, estava esquiando, estava de biquíni, estava dançando rock, estava... Não era uma velha. Não. Nem hoje não Nem consigo hoje, ser, não. Nem hoje consigo ser uma Não, velha. absolutamente transgressora. É verdade. Os meus filhos têm que estar me freando, senão eu vou longe. Segura, senão eu vou ter um troço. Isso não tem nada do texto monstro, mas... Uma vida monstra. Não chega a ser, não. Eu sou muito certinha. É uma contadora de histórias. Mas... É uma jovem contadora de histórias. Que bonitinho. Então, é muito interessante. Eu gosto muito da vida. Por mais que ela seja, às vezes, muito cruel, e comigo ela já foi cruel muitas vezes, eu gosto da vida. E gosto dessa surpresa. Não é monstruosa. São surpresas tão... Meu Deus, nós estamos indo para Saturno, para Marte, para não sei onde, né? A Madalena do Jucu. Quem é a Madalena do Jucu? Estava tocando em Marte a música da Madalena do Jucu. Então, sim, não sabia disso. Sabia, não? Foi a música que foi tocada lá. Oh, meu Deus. Madalena do Jucu. Oh, meu Deus, não sabia, em Marte. E é o quê? É um folclore que surgiu há 100 anos atrás, que faz uma lenda, e está tocando. Estava na Lua tocou também, se não me engano. Nossa, eu não sabia disso. Pois é. Que incrível. Então, o mundo está deixando a gente meio desnorteado de tanta novidade. São muitos atravessamentos, né? São muitos canais abertos, né? Muitos. E aí, como é que se faz escolhas também nisso tudo, né, Sim. Rômulo? Eu acho que quando a gente não acerta, não vou nem falar que a gente erra, mas quando a gente não acerta essas escolhas, a gente se culpa bastante. Eu acho que esse texto traz muito dessa culpa, desse remorso, assim, de tipo, nossa, fiz isso. Acabou o mundo, caraca. E essa autoacusação mesmo, de ficar se acusando. Esse nome é muito interessante, né? Uma autoacusação, né? Sim. Ele se acusa, né? O tempo todo. O tempo todo. inteiro. Tem uma ideia de culpa aí também, né? Tem uma Até quando ele fortíssima. acerta. Fortíssima ideia de culpa. Aliás, a ideia de culpa vem de vários pontos. Uma delas, infelizmente, é da religião, né? Sim, com certeza. A culpa cristã, você já nasce com o pecado original. Tá entranhado ali, Pô, né? No que história nascimento é essa? já. Já nasce com o pecado? Como assim, De um né? bebezinho tão puro, né? Não sabe nada da vida. Já nasce com o pecado original. Depois eu me lembro de eu pequena, eu fui criada na educação católica, igreja católica, colégio de freiras. Nós temos que nos salvar do pecado, que nós crucificamos Cristo. Peraí, não crucifiquei Cristo, não. É uma mitologia pesada que a gente já nasce com ela, muito né? Pesado. E no meu tempo de criança, aquelas procissões. Eu tenho um texto sobre isso, inclusive, que talvez seja a minha parte monstro.
Encontrou. Talvez. Se investigando. Porque eu ficava pensando, eu me lembro muito, eu criança, pequena, sem muita capacidade ainda de fazer uma análise, né? Mas por que eu tenho que carregar com esse pecado original? Por que fui eu que botei um prego na mão dele? Não foi, eu não quis isso. E por que tudo é tão pecado? Tudo que é bom, gostoso. Como é aquela música do Roberto Carlos? Tudo que é. Como é? Tudo que é. Não me lembro. Tudo que é gostoso, tudo que é. Não me lembro mais. Você não conhece a música. É do Roberto Eu não tô Carlos. lembrando agora. Ela diz qualquer coisa. Tudo que é bom é pecado. Não pode sentir prazer, Não, né? pois é. O prazer é um pecado. Por quê? Pois é. É vida, né? É vivo, é corpo, é... Não foi criado por Deus? Não sei, Se talvez. é que tem um Acho que Deus? sim, não sei, mas... E aí depois vira pecado? Por quê? Por causa dessa mitologia, né? É uma tentação, supostamente, de um diabo, né? Eu me lembro que eu perguntei à minha tia assim, eu tinha uns 7, 8 anos. Por que você vende as frutas, se as frutas são da terra e a terra é de Deus? Aí ela parou para pensar e me respondeu assim, eu não vendo as frutas, eu vendo o trabalho que eu tive de cultivar. Ela foi inteligente. Foi mesmo? Falei, a terra não é de ninguém. Eu já estava começando a pensar, a terra não é de ninguém, não. Uhum. Ela vende o trabalho dela, cultivando... A terra é do mundo, é de todo mundo. Por que você tem um pedaço de terra só seu e eu tenho um pedaço só meu e você vai ter um só seu? E você não pode pular meu muro, senão eu mando o cachorro te morder. Esses questionamentos, às vezes a gente tem quando criança. Aí os adultos brecavam. Né? Cala a boca, criança não fala. Cala a boca. Sim. Tinha que calar a boca. Hoje criança fala, né? Hoje criança Fala fala. demais. Manda Tem- nos tem pais, bastante. Hoje desbordeou total, manda nos pais, manda nos professores. É. Acabou. É. Então, tem muita coisa obscura no nosso mundo. E eu não estou falando de crimes, que aí seria ir longe Tem demais. no próprio sistema em que a gente No se próprio enquadra, sistema, né? é. Na própria estrutura É que a gente ali é obrigado a se enquadrar, né? É. Sim. E que gera tantos conflitos. E que gera sofrimento, né? Que Gera. gera sensação de inabilidade, de desajuste, né? Eu sou muito a favor do reconhecimento das singularidades. Assim, eu sempre falo isso nas aulas, nas atividades artísticas que a gente propõe, que tem algo ali singular, que não está sistematizado, enquadrado, bem interpretado, bem lido, bem reconhecido. Tem algo ali que é um pouco ambíguo, que é só seu, que tem que encontrar um lugar, mas aonde? Né? Na arte, né? Na arte. Na A arte é a grande salvação, eu A acho. arte é a grande certeza. salvação. A arte é Vai onde a gente salvar o pode mundo. exatamente reconhecer o que não é reconhecível, digamos assim, né? O que não está ali dentro daquele... Né? Eu tenho RG, eu tenho assinatura, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, mas tem alguma coisa que não cabe ali. Esse é alguma coisa que não cabe ali, vai se Você manifestar já onde? Tá todo vai estereotipado, encontrar né? que Você lugar. Tem um papelzinho para dizer quem você é. E o que não cabe ali nesse estereótipo? Que é a nossa singularidade, o nosso jeito, a nossa forma, cada um, né, de lidar com as coisas, e o que não está ali, vai para onde? Vai ser reconhecido como, né? Eu acho que a arte é esse lugar. A arte é a grande salvadora da humanidade, eu acho. A arte, talvez o amor, né? Porque se você for pensar no amor, ele é muito singular de cada um. Não tem ali... O amor não cabe também nessa sistematização. Você vai encontrar o seu jeito de amar com o seu companheiro, você com a sua companheira, eu com o meu companheiro, enfim. Não cabe. Tem coisa que não cabe ali nessa progressão que é padrão para todos. E para que haja uma aceitação das singularidades uns dos outros, sem o amor isso não funciona, não. Não. Que Não, tem que ter uma generosidade para aceitação e do o diferente. amor junta tudo isso, essas qualidades, como você falou, da generosidade, do respeito também, do respeito pela maneira de ser do outro. Tem que ter um olhar acolhedor, né? Pela maneira de ser do outro, então, exato. o amor permeia tudo. Se ele não permear tudo, não vai haver conciliação, nem consenso, nem coisa nenhuma nunca. Talvez essa autoacusação tão forte, tão rude, né? Que esse, entre aspas, personagem, ou eu lírico, não sei, se coloca, né? É violento, né? Assim,
Talvez um desamor, né? Talvez um desamor por si próprio, né? É isso que eu pensei. Talvez um desamor. Porque essa cobrança, essa autoacusação, esse lugar da culpa... A sociedade cobra muito. A sociedade cobra também, Sim. né? Mas a gente Tira tem autoestima. Tira. Tira. A gente tem que meio que driblar isso, né? E achar o nosso lugar. O julgamento das pessoas, uns dos outros. Estão sempre se julgando uns aos outros. É. Até Ela isso, ela aquilo, você isso, você aquilo. coisas que a gente ouve. Eu isso, eu aquilo. Eu também. isso, eu aquilo A também. própria cobrança, né? Bastante. Vocês podem extravasar muito através da poesia de vocês, que é esse estilo justamente de tirar lá de dentro Sim. esses conflitos e essas estranhezas, esses estranhamentos e jogar. E encontrar um lugar de fala. E encontra isso de maneira de falar super linda, né? Porque vocês falam com o corpo. Quer falar? Quer falar? Que é sobre contar histórias também, entendeu? Sobre se comunicar também. Eu acho que tudo gira em torno disso. Desse amor, desse contar histórias, dessa comunicação. E dessa forma de se expressar, de ser livre. Quer Eu falar acredito um pra nisso. gente? Pra gente Pô, sentir um pouco? É impressionante Pode a ser, pode espontaneidade com que eles falam tudo isso. É impressionante. É uma cultura muito bonita, né? Bonita. Que apareceu do Islã, né? Muito Recente, forte, Fortíssimo. potente, jovem, Cada dia que mais. Verdadeira, acolhe, muito que acolhe, verdadeira. que dá um lugar para essas pessoas falarem. Tem as regras, né, formais, tem o estilo próprio do movimento, mas tem também um espaço para singularidade, né? Sim. Ela própria é uma singularidade. Né? É. Quer falar? Pode ser. Então, a poesia, ela vai salvar o mundo. Eu compus várias comunidades por onde passei, vi de tudo, até a bandeira ser ressignificada. Eu não posso parar. Tem quem ache válido existir um partido nazista. Eu prefiro um nazista partido. A família tradicional parece tanto com a família Flintstones, ultrapassada, não passarão. Aqui não tem pedrita, respeita as mina. Se isso passa na televisão, poetas são emissoras. Essa é a transmissão de sinal. Tem cria que só queria ouvir sua voz no rádio. Nem tô falando de publicidade, vamos entender. O tráfico vê que a guerra às drogas é só uma desculpa. Desde a colonização, vocês construíram uma nação em cima de um cemitério. Desse jeito. Parece até que eu tô noticiando, né? Tô cansado. Deixa eu parar pra pensar no que escrever. Amanhã vocês matam Jesus de novo. A cada 23 minutos é o aborto legalizado depois que nasceu. Pai emancipa a criança antes do parto sem consentimento. Mas tenha fé que um lindo dia vai nascer. Eu sou a facada bem dada na boca do estômago. Não vim pra impressionar, vim pra imprimir. Se agro é pop, escolho saudar mandioca. Sou hip hop, cada favelado que vai jogar bola na Europa só pra trazer ouro de volta. De tanto cair, tem equilíbrio. Pra derrubar 100 anos de sigilo. Nunca mais que aceito essa paz do Senhor de engenho. Feridas são compartimentos, eu guardo segredos. Vamos entrar tirando no Congresso Nacional pra não ser mais escravo da legislação. Aprovar uma emenda que obrigue finalmente o presidente a trabalhar pra gente. Guerra civil pra mim é simples. Vocês vêm armados até os dentes, nós tá armado até as mentes. E a sorte de vocês é que eu virei poeta. Muito bom, muito bom. É isso. Bem atual, né? Bem atual. Bem atual. Gosto bastante. É sobre contar essas histórias, sobre dar essa delícia. voz. Que maravilha. Tem muita gente que tem muita coisa pra falar por aí, entendeu? E é uma habilidade com a linguagem, né, Muito Nena? impressionante. É uma habilidade com a linguagem. Você vai vendo as voltas por onde a linguagem faz e volta e o sentido amarra. Você se perde, acompanha e volta e o sentido Volta, amarra. É monstruoso. É monstruoso. Muito
bom, seu Rômulo Dias. Que Excelente, delícia. excelente. Quer falar uma história sua? Uma literatura sua? Ah, Por favor. Por favor. Nada mais justo. não, porque sabe que com toda a minha vida, que foi bastante rica e complicada, rica que eu digo de vivência, né? E complicada também, eu tenho um lado muito infantil, né? Eu tenho uma menina de trança que mora dentro de mim, que ela não cresce nunca, Tá lá, presente. tá lá. E é ela que me sustenta, é ela que me guarda, é ela que me dá força, ela que me dá alegria, ela que faz com que eu viva, a par de minha ancianidade, uma eterna infância. Então, para começar, eu não sei nada de cor. Nem tenho essa habilidade de, do nada, tirar um monte de ideia bacana e bem trançadas umas nas outras. Não tenho essa habilidade. Então, eu acho que eu dizer alguma coisa minha, para início de conversa, eu não sei quase nada de cor, ia destoar dessa. Você que sabe, não precisa. Eu gostaria de ouvir. É porque eu lembrei das suas histórias na época do Laboratório de Poética Autoral, né? A Nena participou de um projeto que a gente tem de atuação para cinema, focado na diversidade, né? Então tem diversidade de idade também. Uhum. E ela fez uma cena onde você lia, né? Um trecho de uma literatura sua, né? Ali com o Gabriel, lembra que você sacou um livro? Foi. Peguei um livro. E leu um trecho. Não foi desse aí, não. Foi desse Eu tenho livro livro no carro, podia ter trazido, né? Não, eu sei de cor, por acaso, um poeminha, mas ele é muito ingênuo, vocês não vão gostar, não. Vamos sim, uai. A menina de gostei. tranças, uai. Fala aí. Porque é justamente Deixa o tema. dar voz o tema pra é ela. esse. O tema é esse. É que foi o seguinte, eu tinha recebido de várias amigas um texto sobre a importância de você manter na sua maturidade, até como anciã, um pouco da sua infância dentro de si mesmo. Porque é a infância que nos dá, digamos, uma base de sustentar a sua alegria interior sempre, né? Então, eu, baseada naquilo, eu escrevi um textinho. Um textinho. Desculpa. Às vezes eu sou meio moleca também. Escrevi um pequeno texto, muito simplesinho. Tá bom, vou dizer. Vamos ver se sai, hein? É sobre esse tema. Menina que fez seu ninho no mais recanto de mim, quer que a dor desaconteça, que nunca desamanheça, como no tempo em que o tempo andava em passo de dança. Em passo de dança andava, que era a vida bailarina. À tona me vêm seus risos, seus guizos, guirlandas, flores. Menina, se tu se fores, não sei o que será de mim. Que será de mim, não sei, nesse longo navegar. A menina me navega em seu barco de papel. De flor, me diz, são as águas. Vão-se as águas, fica a flor. Rema, rema, remador. Lindo, 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 lindo. Mas é um estilo bem antiguinho. Não, mas tem algo que permanece. Poesia que chega atemporal, até poesia nós. Chega, Podia ser rico. transmite. Muito bonito. É isso. E isso Maravilha. fala muito de mim. Sim. E de nós que escutamos também, né, Rômulo? Te Cruza. desperta, As coisas cruzam, elas não são, né? te traz alguma história esse poema assim? Alguma lembrança, alguma coisa? Alguma história? Não Sua, entendi. talvez. De vida, assim? Dessa, um momento dessa menina. dessa menina. Eu Uma tive uma imagem. infância maravilhosa. Uhum. Maravilhosa. Porque a Praia da Costa era só restinga, mato, Morro do Moreno. Tinha um ex-assassino que morava no Morro do Moreno, que era meu amigo. Ele limpava quintal. Eu adorava seu Leandro. Seu Leandro era uma pessoa linda. Quase não falava, taciturno, sério, alto, magro.
E ele era um homem bom, só que ele, quando bebia, ele ficava violento. Uhum. Inclusive, a morte dele foi ele brigando com outro bêbado, os dois deram uma foiçada um no outro. Morreu Olha os dois? só. Morreram os dois. Caraca. E eu subi o Morro do Moreno com meu primo, que era da minha idade, a gente vivia lá no Morro do Moreno, caçando, tentando caçar preá, nunca caçamos nada. A gente dizia que ia caçar, mas nunca caçamos nada. Mas era embrear no mato, sabe? E ele morava lá em cima do Morro do Moreno, seu Leandro. Tinha um cachorro, uma galinha, uns pés de cana, e quando a gente chegava lá, ele dava ele dava café pra gente adoçado com caldo de cana numa canequinha de ágata. A gente gostava muito dele. Aí a gente se metia no mato e ele ficava atento a que a gente voltasse. Ele ficava muito atento, porque ele ficava preocupado da gente se meter pelos matos. Eu e meu primo com 12, 13 anos, né? E aí um dia nós nos perdemos, escureceu, começou a ficar de noite. E a gente não enxergava nada, não sabia se a gente estava andando para o lado de Vitória, se era para o lado da Praia da Costa, se era para o lado do convento. Nossa. Toda arranhada. A gente não estava achando o caminho mais de volta. E eu tinha uma faquinha, eu andava de estilingue no pescoço e uma faquinha na cintura. Eu era moleque mesmo. Guerrilheira, tá? Guerrilheira. De batalha. Aí peguei a faquinha, tentava cortar os pós, não cortava nada, a faquinha porcaria que não funcionava, você ficava lá. E a gente toda arranhado. Aí começamos a gritar, seu Leandro! Seu Leandro! Daqui a pouco a gente ouviu tchá, tchá, facão no mato, né? Ele cortando mato para nos achar. Abrir. Aí chegou, vocês, tudo louco? Aqui tá cheio de cobra. Menino, tem que voltar para casa. Aí ele falava todo, aos ranquinhos assim. Mas homem bom, eu adorava ele. Fiquei com tanta pena quando ele morreu. É uma historinha de vida. É isso. Bacana. Que foi muito presente na minha infância, essa liberdade, porque não tinha perigo, não tinha droga, não tinha ladrão, não tinha nada. A gente vivia solto naquela Praia da Costa. Era nosso reinado, a gente vivia solto. Eu e meus dois primos, para baixo, para cima, aprontando. No farol, era amigo do faroleiro, era amigo do seu Leandro Moreno, e era amiga dos pescadores, brincava de pique de noite, escondia embaixo dos barcos ou em cima da castanheira. Então, essa liberdade de vida que, infelizmente, as crianças de hoje não têm, né? Porque a vida está muito complicada. Quem que pode soltar criança na rua hoje em dia? Isso foi meu chão, foi minha base e me fez forte e feliz. Por aí. Maravilha. Nada de monstro. Não tem nada de monstro, não. Até tinha, né? Tinha os monstros que moravam embaixo da cama, tinha a mulher de branco que morava no banheiro. Sim, muitas histórias fantásticas, Tinha, né? no porão da minha casa, tinha monstro pra caramba, tinha esqueleto, a gente morria de medo. Só ia no porão assoviando pra disfarçar. Tinha as lendas, tinha as histórias. Quem procura acha. Quem procura acha um monstro. Acha? Estão por aí, pô. Estão por aí. Mas acho que hoje tem mais, viu? Tem monstro no poder. Oh, é onde mais tem. É onde mais tem. É complicado. Você tem poema? Não, também não tenho muito poema, não, pra falar. Eu tive uma época de criação literária, mas não foi por onde eu me enveredei, né? Porque para mim a coisa cênica sempre foi muito forte, né? Do palco. Então, a coisa da escrita, como é muito solitária, muito nos bastidores, Sim. eu estava muito mais disposta a estar em cena. Na dança, no teatro, no cinema, na fotografia, no vídeo. Sempre muito esse corpo presente, né? Que é uma escrita também, né? Claro. Mas a coisa da palavra, dessa tessitura, dessa costura da palavra, ela veio forte também, uma época muito voltada para a produção acadêmica. Tem uma produção acadêmica muito profícua, né? Sou acadêmica, fiz mestrado, doutorado. E as artes cênicas, que foi a minha área de pesquisa, ela proporciona uma certa liberdade de escrita mesmo dentro da academia. Uhum. A gente faz uma ciência poética, digamos assim, né? A gente escreve sobre processos de criação cênica, sobre a ciência da criação cênica, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa liberdade de poetizar alguns processos, né? De falar de uma forma mais enigmática, de ter um discurso um pouco mais enigmático mesmo, assim. Colocar mais a questão do que responder, né? Na ciência das artes cênicas. A gente sistematiza processos para colocar questões, mais do que para responder, né? Então,
a minha escrita poética acabou tendo um lugar dentro da academia, interessante, né? Tem muitos escritos acadêmicos que eles são bastante poéticos, e mais enquanto poesia, enquanto gênero mesmo, a coisa não desenvolveu, não sei porquê, nem sei porquê muito, assim, porque eu admiro muito, mas eu parei, assim, não, É que você está não tão levei adiante. envolvida com tantos projetos. É, né? pois é. Que- É a mesma coisa, a escrita paixão pela exige música. muito você Não está cabe. solitária. Exige um tempo, né, Sim, de claro. isolamento, É. que eu não me dou esse tempo, né? Tô sempre no coletivo fazendo produções, né, teatro, cinema. E são maravilhosas as suas produções. Aí coisas acaba não incríveis. tendo lugar pro violão, pra música, pra poesia, pra essa coisa que é mais solitária, né? E exige uma dedicação também, né? Uma pena. São as minhas frustrações. Mas Mas o dia só tem 24 horas. e só tem uma Rejane, não tem 5, né? Não dá para fazer. Não dá para uma fazer fotografia, outra dança, outra poesia, outro violão, outro teatro, outro cinema ao mesmo tempo, né? Uma pena. É tanta coisa, né? Assim, são tantas paixões. Mas aí a poesia acabou não vingando, digamos assim, né? Mas a minha mãe é uma poetisa também. Ela escreve muito. Ela tem essa dedicação à escrita, essa função da escrita na vida dela é muito presente. E na minha também. Apesar de não ter desenvolvido enquanto gênero, enquanto profissão, né? Parece que eu estou sempre escrevendo, sempre tricotando a palavra, né? Na minha casa, eu tenho uma parede toda pintada de preto que eu fico escrevendo na parede. Você vai na minha casa, tem uma parede toda pintada de preto, toda escrita. Eu escrevo nos azulejos. Você não foi na minha cozinha. Você escreve os azulejos? A cozinha inteira é escrita. Olha Você só. não reparou. Você entrou lá rapidinho, todo cheio de frases, cheio de coisas, cheio de... Você escreve aonde? Ideias. Aonde? No computador, no caderninho? No caderninho. Caderninho? Eu gosto mais. À mão, assim, essa escrita à mão mesmo? Mas, tipo assim, às vezes... É porque é isso, né? Modernidade, a gente tá na correria, essa rotina que não permite a gente parar e vai no bloco de notas pra não perder, sabe? Mas o que eu gosto é parar, sentar e escrever. Atualmente não tenho tido muito tempo, então a maioria das coisas fica no celular, fica no bloco de notas. Mas é um prazer muito grande, né, gente? Eu adoro. É libertante, libertador. É Adoro. perigoso estar no celular, porque pode perder, não É. pode? Não, mas vou te contar que eu tinha um caderno, né? E minha mãe não queimou esse caderno sem querer. Ah, é? Tipo, foi jogar papel fora, essas coisas assim, queimou um caderno meu. Oh, meu Com várias Deus. coisas. Quando era Jesus. um tempinho atrás, uns 2 anos atrás. Mas aí a gente vai recuperando. Acho que foi um sinal também pra me livrar de algumas coisas. Eu levo muito como isso. Tipo, eu tenho uma ideia, eu anoto. Eu penso um verso, eu anoto assim, porque, sei lá, às vezes é só sobre botar pra fora também. Mesmo que alguém E não vá às ver. vezes vem, né? Assim, você tá no muitas ônibus, vezes. sei lá onde, vem. Muitas vezes. Acho que eu vivo isso o dia inteiro, assim. Eu acho que é muito Parece. por aí, né? Não é um ato deliberado, eu vou escrever agora. Vem. Vem uma ideia, vem um pensamento, vem um Exatamente. verso, vem, opa, deixa eu guardar isso aqui. Veio. Interessante, né? Sim. Inclusive quando eu estava com meus filhos todos pequenininhos, eu achei que eu estava ficando burra, que eu não conseguia mais escrever. Eu estava tão envolvida com um monte de neném, tive 5 filhos, né? Com todas as idades. Então não tinha tempo para nada. Era muito banho, muita unha para cortar, muita lição para ensinar, muito pé para lavar, muito dodói para beijinho para dar. Não dava tempo para nada. E eu tentava escrever, não saía nada. Eu falei, meu Deus, estou ficando burra, fiquei apavorada. Isso, só fazer um adendo também, Sim. isso foi uma questão que limitou muitas mulheres, né, a fazer parte da literatura, bem no início assim, tanto que no início só haviam homens poetas, homens escritores, porque era, né, as Mas mulheres tinham de elas ficar nesses eram afazeres. cerceadas pelos próprios homens. Exatamente, Inclusive, esse é o o ponto. Olavo Bilac, a noiva dele, ele viajou uma época. Sabe quem é Olavo Bilac? Já ouviu falar, né? Um grande poeta brasileiro, mas mais antigo, não é do seu tempo. Então. De nome a gente conhece, assim. Então, a noiva dele, quando ele viajou, ela publicou um poema num jornal da cidade dela, não sei se era Rio de Janeiro. Ele ficou super bravo, proibiu ela de escrever. Então, Porque aquilo era indecoroso, quase, uma mulher se meter no mundo dos homens para escrever um poema, né? Que Que isso? loucura, Bizarro. né? Bizarro, né? bizarro. Sim. Bizarro total. Só que naquele tempo as mulheres eram mais dóceis e aceitavam essa bizarrice, né? É. Mas hoje em dia as mulheres já estão ficando Foi mais... toda uma conquista, ousada, né? Até direito ao sim. voto a gente não tinha, né? Pois é, Enfim. não tinha direito.
ela era educada para ser dona de casa e mãe de família, acabou. E servir ao marido. O que é também uma grande função, mas não só isso, tem que dar liberdade, né? Tem que ser sujeito, né? Não. Mas é isso, meninos. Para mim, assim, esse momento está sendo muito rico, muito especial ter vocês dois, tão diferentes ao Foi mesmo muito tempo, tão interessante. próximos, né? Assim, contextos de vida muito diferentes, obviamente, né? Claro. Por causa da idade, das gerações, enfim, mas ao Mais mesmo de tempo a 60 anos gente de diferença de idade. Mas Muito mais. Quantos ao anos mesmo você tem? tempo a gente 18? então, ó, que lindo, 18. né? E ao mesmo tempo a gente sente que algo nos toca, né? Nos toca e nos atravessa e nos liga e nos... Acho que esse algo aí é a poesia, entendeu? Acredito nisso. É. Sim. Quando eu digo que ela é atemporal, é sobre isso, sim. Sim. Você vai ver uma obra de 100 anos atrás, você vai ler ela de alguma forma. Você Vai se te tocar, atravessar, ela vai te atravessar. Você vai se eu identificar te ali. falei há pouco, meu pai era poeta, né? Meu pai já teria que idade hoje em dia, lá vai pancada, 120 anos, né? Eu era a última das filhas, então é bem mais velho que eu. Outro dia eu peguei um livro de papai, e meu neto, que tem 21 anos, eu falei, Arthur, eu já li um vovô para você? Acho que não. Ele também não se interessou. Ele lê muito, ele lê desesperadamente. Mas ele quer ler todos os clássicos. Está comprando cada livro grosso assim, está devorando e está virando um filósofo. Aí falei, peraí que eu vou te ler um poema do vovô. Aí li. No outro dia, quando eu cheguei em casa, ele falou assim, vó, aquele poema é tão profundo, tão bonito. Hoje, quando aí citou um amigo, o Iago e o Edgar vieram aqui, eu fui ler para eles. Olha, ele foi ler o poema do vô. Já transmitiu para outras duas Para os pessoas. 2 jovens, né? O Edgar tem 18 anos, o Iago tem 20. Ele foi ler para os dois, que ficou impressionado com a profundidade do poema do avô. Bonito isso, né? Né? Eu falei, que bacana. E agora ele passou a mão no livro e levou para o quarto dele. Quer dizer, ele nem tá. O livro lá está séculos na minha estante, ele nunca pegou o livro do avô para ler. Agora já se interessou, já quis ler outros. Chegou nele, encontrou. Quando a poesia É como encontra, você disse, a poesia une as gerações, né? Gente, vocês querem deixar um endereço para as pessoas visitarem a obra de vocês, algo assim? Um Instagram, um canal? Porque vai ficar no YouTube, enfim, esse vídeo, esse podcast, esse Eu posso deixar bate-papo. um e-mail. Hã? Um e-mail. E-mail? Pode- Se alguém quiser escrever. Se alguém quiser escrever, conversar. Eu gosto muito. Colocar- pedir algum escrito. Toda manhã eu abro meu e-mail e vou ler que as pessoas querem falar é um comigo. correio, né? É o correio. E eu gosto. Às 6 horas da manhã eu já estou acordada, vou lá, abro meu e-mail, vejo as mensagens, respondo imediatamente. Né? Deixe seu e-mail, então. Tá que bom. aí eu coloco na descrição do... É Marilena, @Bergmann, BERGMANN, .eti.br. Marilena, @Bergmann.et.br. eu vou colocar na descrição do vídeo também. E esse Bergman... É do meu marido alemão, né? o Bergman é dele. Porque eu assino Marilena Soneghetti nas minhas coisas, porque minha tendência a escrever é do meu pai, né? Herdei dele. Ele era poeta e papai era um grande contador de histórias. Nossa, papai contava histórias como ninguém. As histórias da vida dele eram tão ricas de imagens, de metáforas, de ideias, de coisas que, nossa, a gente adorava as histórias dele. Então eu herdei isso dele, né? Então não vou botar o Bergman. Bergman não tem nem meu sangue. Meu marido, amei ele muito. Amei não, amo. Só porque ele foi embora não quer dizer que eu não amei, né? Ele morreu com 94 anos, era um gênio. Um gênio, ele era quase 20 anos mais velho que eu. Mas era um homem genial. Só que a área... Se bem que ele tinha alguns poemas também. Mas a área dele era mais tecnologia, mecânica, engenheiro, né? Então era mais... A família dele era toda químico industrial, por esse lado aí. Mas... Então eu optei de assinar Marilena Soneghetti. Eu tenho Veloso também no nome. Veloso? Eu sou Marilena Veloso Soneghetti Bergmann. Veloso vem da sua mãe? Da minha mãe.
Gil Veloso é meu tio, meu padrinho de batismo. Então tem o Veloso, que também tem um lado artístico também. Também tem um lado de poeta. Tem alguns poetas, meus tios. Mas olha o que fez. E você, Rômulo, quer deixar um Instagram? Vou deixar um Instagram. Tipo assim, atualmente meu Instagram, ele tá bem voltado pro conteúdo de um livro que eu lancei, que é um fanzine, né? É um modelo mais independente, é um livretinho e tal, é um livro de bolso. O nome dele é Quinto, é o volume 3. E aí tem algumas informações lá no Instagram. Direto eu tô publicando a respeito lá. Fez um mês na semana passada do lançamento dele. E ele é meu nenenzinho. Ele é meu filhote. Tá por aí. É filho mesmo. Que legal. Primeira publicação, né? A segunda, a terceira também. Ó. Você pode ter muitos filhos ainda. Vários, né? Mas Uma o prole mesmo. Com certeza. Dia 5 sai outro. Dia 20 sai outro. Mês que vem. Na fé, assim, né? Opa, Trabalhar pra... Conseguiu. Vai dar tudo certo. Maravilha, vai dar que sim. bom. E o Instagram são 5 R's. É RRRRR Rômulo Dias. 4 R's, Rômulo Dias. Isso, de Rômulo Dias, né? Uhum. E é Esse isso. bando de R é porque tem homônimos, né? E você enche de É porque, R tipo, é complicado. Eu sou morador da 5ª região de Cariacica. E aí a gente tem o complexo com o número 5. Então a gente bota o número 5 em várias coisas. Aí tem 5 R's. antes. Entendeu? Como uma por identificação isso, da região bairrista, 5. assim. Da entendi. região 5 mesmo. Uma identidade, Uma ali. identidade, com certeza. Tá bom, queridos. Então a gente vai finalizar hoje. Foi um prazer. A gente ter vocês. Foi ótimo. Foi ótimo. Foi uma Gostei. delícia. Maravilhoso. Gostei de Um participar. encontro, muito gostoso. Interessante você juntar.